Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria e vim falar aqui um pouco sobre o carnaval na Idade Média. Era conhecida como o Carnivale, né? Ou a expressão do latim, a festa da carne. Tá? Basicamente estamos falando aqui de uma festa pagã, né? Que se desenvolveu num período, digamos assim, bastante influenciado pela Igreja Católica, né, que é a Idade Média. Inclusive a Igreja Católica até condenava a festa, né, pelo fato de ser pagã. Né? Estamos falando de uma festa que surgiu na Roma antiga, né, muito ligada ou relacionado ao deus Baco, que é o deus do vinho, da brincadeira, entre os romanos antigos, que é daí que vem a expressão bacanal. E, curiosamente, o Carnivale, a festa da carne, era basicamente todo esse processo mesmo de uma festa regada a bebida, a sexo, tá? Tinha muito isso. Quem fala muito sobre todo esse aspecto, né, esses detalhes, é o historiador Paul Johnson, em que ele menciona em uma das suas obras justamente a festa de Carnivale como um momento, né, em que as pessoas elas buscavam uma festa, tá? Essa festa pagã, contrariando, desobedecendo a Igreja Católica. É até meio curioso, porque a gente tem uma ideia até de achar que as pessoas na Idade Média elas tinham tanto medo da Igreja Católica, elas tinham tanta, como é que se pode dizer assim, reverência à Igreja Católica que não desobedeciam à instituição. Mas acontecia isso, né? Essas festas elas aconteciam em um determinado período e aconteciam, digamos assim, de uma maneira escondida, clandestina, né? E tudo isso, tá? Para fazer, para manifestar uma festa que tinha muito a ver com a bebida, o sexo, desculpa, o sexo casual, né? Porque a gente também tem essa ideia de achar que nas sociedades antigas, as sociedades do passado, aliás, o sexo tinha sempre uma relação de um compromisso matrimonial, o que é uma tremenda bobagem, né? As pessoas acreditavam, né? Os mais velhos assim, no meu, as mais velhos falam isso, né? No meu tempo as coisas não eram assim. Ah, era assim. Só que no passado era uma coisa mais hipócrita, digamos assim, né? As pessoas escondiam mais, mas tinha assim. Então, essa questão, por exemplo, do sexo casual, né? Olha, o caso do tá ficando, a gente usa muito essa expressão, existia isso no passado. Só que antigamente eram outros termos, né? A gente tem que entender, na verdade, que a sociedade ela vai realmente se desenvolvendo e algumas coisas vão se mantendo, né? Vão se usando outros termos, outras coisas vão se modificando, né? Mas aí a gente lembra, eu lembro muito aquela frase do Maxim, que ele mencionava que a história ela sempre se repete, ou em forma de tragédia, ou em forma de comédia. Que de alguma maneira há sim essa repetição, é quase que um processo sazonal, né? Então é muito nesse aspecto. Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, eu queria muito que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário. O canal também é seu. Bom, gente, na Idade Média, né, havia um controle muito grande da Igreja Católica em relação os seus integrantes sociais, os seus indivíduos, né? Só que algumas coisas do passado, da antiguidade, de alguma maneira ainda permaneciam. E uma dessas coisas, segundo o historiador Paul Johnson, era justamente o Carnivale, a festa da carne, que já está dizendo tudo, né? A festa da carne, porque era uma festa regada mesmo a muita bebida, muito sexo, e isso era uma coisa que a Igreja Católica condenava, né? Pela prática em si, né? Pelo o sexo casual, pelo festejo demasiado e por ser uma festa pagã. Tá? Então o que acontecia? Existiam situações, existiam momentos assim que algumas aldeias elas faziam a festa e essa festa ela acontecia, né, de uma maneira clandestina, vamos deixar bem claro, no que era chamado antigamente de terras sem senhor. Tá? Terras sem senhor eram aquelas terras que não eram de ninguém, porque nem todas as propriedades pertenciam ao senhor feudal ou
ao grande clérigo, uma coisa assim. Existiam terras que eram sem senhor porque ou o solo era muito rochoso, não dava para plantar, né? Tinha muita pedra, tá? Ou então era pântanos, que é aí que não dava mesmo para plantar. E então nesses locais, né, que eram locais normalmente desprezados ou tanto pela Igreja Católica como também pelos senhores feudais, era lá que rolava a festa de Carnivale, né? Porque aí os caras podiam brincar, se divertir lá sem serem incomodados, né? Porque ninguém ia para lá. Então era comum, por exemplo, era uma coisa bem curiosa, era comum, por exemplo, as aldeias, algumas aldeias, não eram todas, mas algumas aldeias entrarem num acordo para fazer a festa de Carnivale. Então era mais ou menos assim, por exemplo, cada aldeia deveria vir com uma máscara de algum animal, tá? Isso era uma maneira para identificar os indivíduos das aldeias. Então a aldeia A ia com a máscara de gavião, a aldeia B vinha com a máscara de raposa, a C com a máscara aqui de falcão, ou de gato, ou de cachorro, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então isso era uma forma para o quê? Identificar os indivíduos que, é da aldeia tal, tá, beleza, tá. Homens e mulheres faziam isso. Então, eles se reuniam, né? Tinha lá festa de Carnivale, a coisa rolava, era regado mesmo a peso de muita bebida, de muito sexo mesmo. Tinha isso. O sexo era casual mesmo, sabe? Tinha muito isso, que não é muito diferente do hoje, do carnaval de hoje, né? E o que chama atenção era assim, era curioso, havia uma tradição. Normalmente nesses locais, o solo era muito irregular, então tinha os montes, né? E havia uma tradição, segundo o historiador Paul Johnson, que o casal, por exemplo, a menina da aldeia com máscara de gavião ficava com o rapaz da máscara de gato. Aí estava lá a festa e de repente os dois fugiam. Tchum, cadê o menino? Sumiu. Tá. E detalhe, ninguém sabia de ninguém. Ninguém, se não dar pela máscara, não dá para saber quem era. Tá. Aí eles fugiam. Aí o ato sexual era curioso, era até meio cerimonial isso. O ato sexual era em cima do monte. Né? Os dois subiam e lá faziam o ato sexual, né? Faziam lá o ato sexual, era isso. Tá? Quando voltava, né, normalmente a menina já voltava grávida, né, normalmente. Né? Então voltava. Aí cada um ia pro seu lado, porque era um sexo casual. É festa de Carnivale, velho. Tá? Tu não vai lá para arranjar compromisso. Um sexo casual, porque, de novo, as pessoas acham que isso recorda do momento. Não, tinha sexo casual no passado. Então acontecia isso, os dois faziam o sexo, tá? Ninguém sabia quem era, o rapaz não sabia quem era a menina não sabia quem era o rapaz. Pronto, acabou, tá? Desceram, cada um ia pro seu lado e pronto, acabou. Então era muito comum, por exemplo, quando a menina voltasse para sua aldeia, alguns meses depois começasse a aparecer a barriguinha, né? E aí o pessoal começava a falar, olha, o filho do Carnivale. Tá? Mas era uma coisa muito curiosa, interessante, é que a menina, ela não se sentia desamparada. O que acontece é assim, existe também isso. A partir do momento em que a menina ficava grávida por causa da festa, toda a aldeia acolhia a menina. Porque também tem uma outra coisa, gente, que a gente tem que considerar. No passado, gente, família não era simplesmente indivíduos que tinham laços consanguíneos. Família era você estar num local. Então, por exemplo, toda uma aldeia era caracterizada como uma família. Então, se a menina está grávida e não vai ter um filho e não tem um pai, que o pai provavelmente é de uma outra aldeia, ela nem sabe com que ela transou, tá? A aldeia toda acolhia a menina. Tinha muito isso. Havia esse acolhimento. E a menina, a mãe solteira, tinha isso, que a gente pensa que é só de agora isso. Tinha isso, mas havia um acolhimento da menina porque ela pertencia a uma aldeia que era uma família, então tinha muito isso. Tá. Só que a Igreja Católica não estava gostando muito dessa brincadeira, né? E a Igreja Católica começou a criar aqui algumas regras, tentou criar algumas estratégias
para tentar impedir, né, a festa. Não deu certo, porque a festa ela rolava de qualquer maneira, de forma clandestina, não dava para os membros da Igreja Católica controlar todo mundo. Então uma coisa que a Igreja Católica fez, segundo Paul Johnson, foi criar, por exemplo, um cerimonial da ideia do laço do casamento no carnaval. É por isso que existe, ele até fala muito sobre isso, Paul Johnson, sobre essa relação entre o carnaval, o casamento e a família nuclear, a família que vai surgir depois, né? Que é aquela família que vai se desenvolver também muito na cidade. Então ele faz essa relação, ele diz que tem muito a ver com o carnaval e com a atitude da Igreja Católica. Então a Igreja Católica começou a fazer assim, como não dava para impedir a festa, então a Igreja Católica descobriu, seus membros descobriram que uma dos cerimoniais pro ato sexual, né, porque era isso que incomodava a Igreja Católica, era esse sexo casual, era que o ato sexual acontecia sempre em cima do monte, né? Então o que vai fazer a Igreja Católica? Ela vai agora, né, construir em alguns montes, né, uma igreja, tá? Que é daí que tu vê, por exemplo, lá na Europa, até um monte assim, tem uma igreja ali, e isso ali, aquilo ali, segundo o historiador, tem a ver com o fato de era uma maneira que a Igreja Católica encontrou para monitorar os casais. Aí, né, a festa de Carnivale, tá lá a igreja lá pronta, a festa de Carnivale rolando. Aí os dois fugiam, subiu um monte, já iam fazer o ato sexual e o padre estava na frente da igreja. Aí olhava e falava assim, não pode. Não, pode não. Quer fazer, primeiro casa. O cara, ele já abriu a porta da igreja para fazer o cerimonial. Aí, né, aquela coisa, né, a menina já estava doida, o meu rapaz já estava bêbado, os dois completamente bêbados. Vamos lá. Aí entravam na igreja, casavam, né, o padre fazia o cerimonial rápido, e aí ele dizia, agora sim, vocês estão casados, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não. Só que o que acontece? Quando acabava o cerimonial, né, que era uma coisa rápida, e o ato sexual em si, aí tinha uma situação, que é o quê? O menino já não podia ir para a aldeia e a menina para a aldeia, cada um por seu. Não, como estão casados, eles deveriam assumir um compromisso. Então era muito comum o rapaz pegar a menina e levar para a aldeia dele. Só que quando ele fazia isso, quando ele chegava lá na aldeia, né, com a garota, era comum o casal ser discriminado, né? A aldeia não queria aquela menina ali, né? Então muitas vezes ninguém ajudava os dois, tá? Então o que vai acontecer? Os dois vão ter que se virar naquela aldeia, vão começar a criar seus filhos sozinhos, porque a comunidade não queria mais assumir mais aquilo, não quer mais assumir mais os dois, nem os filhos deles, tá? Não sei o quê, tá? E é daí, segundo o Paul Johnson, ele vai dizer que é daí que vai surgir o que é chamado de a família nuclear, que é aquela família, né, muito ligada aos laços consanguíneos, pai, mãe, filho e avó, né? Porque a partir do momento, aquele conceito de família ampla, que é a aldeia, vai dando lugar a um outro tipo de família, que é a família nuclear, a família consanguínea. Que essa família, então, com o tempo, ela vai se virar sozinha, né? Porque não querem mais ajudá-los. E essa família, o que é que vai acontecer? Com o tempo, com, por exemplo, já o fim do período feudal, esses indivíduos vão migrar. E quando eles migram do campo para a cidade, eles vão então consolidar o que a gente chama hoje de família nuclear, né? Porque é na cidade que a família nuclear realmente ela vai se fazer, que é o caso daquela família, né, com os filhos, o pai, a mãe, os filhos, aí vem os avós, os tios, então começa a partir desse processo. Então é muito curioso, né, que o Paul Johnson menciona, né, que a formação da família, né, nuclear surge a partir desse processo, dessa ideia do carnaval, da igreja e do casamento. Quer dizer, uma coisa bem interessante, que lembra muito a ideia de que o carnaval ele existia desde a Idade Média, era uma festa clandestina, escondida, né, diferente de hoje, tá? E que havia uma pressão muito grande em cima das pessoas porque era uma festa pagã, né? E por tudo isso a Igreja Católica estabelecia um modelo, um padrão ali para impedir esses valores antigos e tradicionais e pagãos. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.